A paz do Senhor Jesus a todos. Quero neste momento compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que nos ouvem. Em João capítulo 12, verso 44, nós iremos, aleluia, meditar nesta palavra tão verdadeira, tão eficaz, aleluia, que nos traz a salvação e a restauração das nossas vidas. Em João capítulo 12, verso 44, diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa! E nestes primeiros versículos, o 44 e 45, nós vamos falar sobre fé, sobre crer no Filho de Deus, aleluia, que é por meio desta ação que eu obterei a minha salvação em Deus. A palavra crer deste versículo significa, no original grego, para pensar, para ser verdadeiro, para confiar. Esse é o significado, aleluia, da palavra crer. O sentido etimológico, ou seja, a sua raiz etimológica do verbo peito, quer transmitir a ideia de ser persuadido totalmente a viver estas verdades de maneira indiscutível. Glória a Deus. Portanto, irmãos, crer é aceitar quem Jesus é. Aleluia. E quem ele diz ser. Crer constitui um compromisso para deixar seu chamado para a nossa vida, mudar a forma de como vivemos. Crer é a obra que Deus quer de nós. João 6,29 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele, aleluia, que por ele foi enviado. Quando permanecermos na palavra de Deus, quando o amamos e quando guardamos os seus mandamentos, aleluia, nós cremos em Deus. Em João 8,31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a partir do momento que eu creio no Filho de Deus, eu passo a viver conforme a palavra de Deus quer. A partir do momento que eu creio em Deus, que eu digo que eu creio em Deus, eu passo a cumprir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. O crer é uma ação de uma mudança de vida que agora, aleluia, eu passo a ter em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por mim. Aleluia. E no versículo seguinte, o 46, vai dizer assim, Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Quando nós começamos a ler o versículo 46, aleluia, o eu significa Jesus dizendo: Eu, Jesus, vim como luz para o mundo. Ele faz o uso de uma metáfora quando ele diz que ele veio, aleluia, como luz. O como é uma conjunção comparativa que ele se compara como a luz.
E quando nós entendemos, aleluia, que a luz, ela desfaz as trevas, aleluia, um lugar onde havia escuridão, e por um exato momento, por um dado momento, a luz entra naquele ambiente, as trevas, elas somem, porque uma luz apareceu. Então Jesus, aleluia, ele se compara, aleluia, com uma luz, aleluia, para o mundo. Quando nós lemos em Isaías capítulo 9, verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então, a esperança para aqueles que vivem nas trevas, para aqueles que vivem na sombra da morte, porque, aleluia, Jesus é a luz do mundo, e através dessa palavra, a palavra de salvação, aleluia, que Jesus é a luz do mundo, aleluia, quando nós pregamos a palavra de Deus para uma pessoa, quando nós anunciamos o evangelho de salvação para alguém que não tem Jesus, que está nas trevas, aleluia, quando nós dizemos, Jesus pode libertar você do alcoolismo, só em Jesus nós temos a esperança de sermos salvos desse vício, aleluia. Dentro dessa pessoa, esta palavra que eu anunciei, que Jesus salva, aleluia, que Jesus liberta, essa palavra, aleluia, ela vai como uma luz no interior dessa pessoa, e agora aquele que pensava que não havia esperança para ele, que ele não poderia se libertar do vício, agora surge uma esperança no coração dele, que Jesus pode perdoar ele desse pecado, e ele pode ser salvo desse vício, aleluia, por meio, aleluia, da ação em crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aleluia. Então, esta pessoa agora, ela passa a ser livre do pecado, porque a luz, aleluia, resplandeceu sobre ele, e agora ele percebe, aleluia, o quanto pecador ele é. A luz, ela dissipa as trevas e desfaz o mal. Quando vivíamos nas trevas, nós não víamos o quanto estávamos sujos pelo pecado, o quanto estávamos feridos. Mas quando a luz chegou, quando Jesus chegou, mostrou a nossa natureza pecaminosa e as nossas chagas, mas agora, com a luz, com Jesus na nossa vida, podemos crer que Jesus pode nos curar, que Jesus pode nos perdoar, que Jesus pode restaurar e nos fazer filhos eleitos de uma promessa que é a vida eterna. A partir do momento que eu tomo posse que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna, para me lavar de todo pecado. Então Jesus é a luz do mundo que vem na minha vida e me revela, aleluia, quando nós estávamos nas trevas, nós não víamos as nossas chagas, nós não víamos as nossas feridas, nós não víamos o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós éramos orgulhosos, pessoas adúlteras, pessoas fornicadoras, pessoas mentirosas, pessoas que eram profanos, desobedientes. Nós não víamos porque nós estávamos nas trevas. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, que Jesus, como a luz do mundo, vem na minha vida, ele começa a revelar a minha natureza pecaminosa. E aí eu percebo,
o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho diante de Deus, e aí vem, aleluia, o arrependimento no coração do homem, porque a luz revelou a natureza pecaminosa dele e ele percebe o quanto ele precisa que Jesus venha mudar a sua vida, aleluia, o quanto Jesus precisa restaurar o casamento dessa pessoa, o quanto Jesus precisa mudar a família dessa pessoa, o quanto Jesus pode, aleluia, libertar do vício, de todo mal, porque a luz brilhou, porque a verdade chegou no coração dele, e a verdade agora que é Jesus vai libertá-lo da opressão, da vida de pecado no qual ele vivia. Agora ele vai abandonar a natureza pecaminosa, o velho homem, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque a luz chegou na vida, na família, no lar deste homem, aleluia, desse ser humano, porque ele creu em Jesus, e a partir do momento que ele creu em Deus, aleluia, a luz ela começa a dissipar todo o mal. A luz começa agora a revelar o quanto nós devemos buscar, o quanto nós devemos confessar os nossos pecados para que nós possamos encontrar, aleluia, a salvação de Jesus. Só Jesus pode nos perdoar. Nós estamos vivendo, aleluia, em um mundo cheio de pecado, no qual nós precisamos fazer uma escolha: viver para Deus ou viver para o mundo. Aleluia. Através dessa revelação que temos de nós, através da luz, agora podemos buscar a santificação em Jesus Cristo. No verso 47, podemos ver o perfeito amor de Deus por nós, porque diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Nós estamos vivendo em um período, aleluia, da graça, em um período que Jesus Cristo, Jesus o nosso Salvador, Ele não está julgando você porque você é um alcoólatra, porque você é um adúltero, porque você é um fornicador, porque você é um mentiroso, porque você é um ladrão. Deus não está julgando você, mas Ele está te dando uma oportunidade para que você reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado e encontre a salvação de Jesus Cristo, pois Ele pode perdoar os teus pecados. Ele está dando a oportunidade, dizendo: eu posso te libertar deste vício, eu posso restaurar a sua família, mas você tem que crer em mim, você tem que crer na minha palavra e cumprir a minha palavra. Mas você precisa abandonar, você precisa deixar de lado essa natureza pecaminosa, em nome de Jesus. Nós estamos num lago, num mar de pecado, aonde Jesus está jogando para nós o bote salva-vida, que é crer no Filho de Deus, aleluia, e só é salvo, aleluia, quem entra no bote, quem crê que Jesus é o Filho de Deus e que abandona a vida de pecado e que despreza a vida de pecado para viver uma nova vida com Jesus. Jesus, aleluia, está dando a oportunidade de você buscar a Ele, de você se arrepender desse pecado e encontrar nele a solução, que Ele pode libertar você desse vício. Não, aleluia, não pense que não tem esperança, não pense que não tem solução. Em Jesus Cristo nós podemos, aleluia, nos libertar do poder das trevas. Pois no momento Jesus Cristo, Ele está como Salvador.
que Ele pode te salvar, que Ele pode te perdoar, que Ele pode te sarar, que Ele pode te curar. Jesus está como Salvador, que Ele pode libertar você. Nós temos a oportunidade de sermos salvos antes do último dia em que o Salvador será o julgador. Porque nós podemos ver isso no verso 48, que diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Um dia o Salvador deste tempo, que está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, um dia ele deixará de ser o Salvador e será o julgador de toda a humanidade, que condenará a humanidade pecadora para o lago de enxofre, aonde só tem choro e ranger de dentes, aonde estará o diabo e os demônios e as pessoas que não se arrependeram de seus pecados. Então, aproveite enquanto você tem vida e você tem, aleluia, a liberdade de tomar uma decisão de servir a Jesus Cristo. Logo, devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Jesus te ama e em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E espero que você que ouviu esta palavra, que ainda não tomou uma decisão de servir ao Senhor, possa, aleluia, fazer a escolha de ir a uma igreja, se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o Filho de Deus e viver, aleluia, a plenitude do Espírito Santo, de viver uma vida santa diante do Senhor Jesus, pois isso é o que Ele quer neste momento, que todos se salvem, e espero que você venha se salvar. Jesus te ama e um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.